Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente sobre algo que me chama a atenção já há um bom tempo. Por que o Brasil desperdiça tanto o potencial turístico que tem? O quinto maior país do mundo em território, vasto em lugares turísticos dos mais diversos, não figura nem entre os 30 que mais recebem turistas do exterior. E se engana quem pensa que só países ricos figuram nessa lista. Nós temos economias muito parecidas com a brasileira, como por exemplo a mexicana, com 6 vezes mais turistas do que o Brasil. Enquanto o Brasil quebrou recordes com 9 milhões de turistas em 2025, o México passou dos 50 milhões. Mas afinal de contas, o que explica o Brasil ficar tão para trás de países como o México ou de outros países muito menores do que o Brasil em turismo, deixando para trás um potencial enorme de trazer dinheiro de fora para dentro e enriquecer regiões, famílias e cidades com um imenso potencial turístico? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu costumo fazer bastante viagens internacionais, não só a lazer como a trabalho também. Recentemente, por exemplo, eu visitei vários lugares chaves no quesito turismo, onde não necessariamente os países, mas as cidades, que às vezes não tem nem tanto a oferecer quanto cidades brasileiras, mas que recebem muito, mas muito mais turistas do que as principais cidades turísticas brasileiras. Eu tive algumas vezes nos Emirados Árabes, em Dubai, Abu Dhabi, na Argentina em Buenos Aires, no México em Cancún, Tulum, na África do Sul, onde o destaque é Cape Town, na França, onde o destaque é Paris, aí já destoa um pouco, assim como nos Estados Unidos, que também destoa porque esses estão muito, mas muito à frente do Brasil, mesmo com locais específicos, como por exemplo a cidade de Paris, e que no fim do dia nem vai ser fruto da comparação aqui. Eu vou me deter aqui na comparação com o México, que é mais parecido. A economia mexicana é semelhante à economia brasileira. Fato é que nessas viagens, dentre outras coisas, eu costumo comparar aquilo que os países têm a oferecer para os turistas versus aquilo que a gente encontra no Brasil, para buscar entender também por que dessa discrepância. E justamente na minha viagem mais recente, o México, que recebe quase 6 vezes o que o Brasil recebe em número de turistas, eu me fiz uma pergunta: será que eles são tão melhores do que o Brasil para receber 6 vezes o número de turistas que nós recebemos? Ou será que tem algo a ser explorado aí para que essa diferença diminua significativamente e a gente consiga ter muito mais turistas no Brasil? Afinal de contas, o que leva turistas do mundo todo preferirem ir ao México do que vir ao Brasil? E a gente encontra alguns pontos. A costa brasileira é imensa, uma das maiores do mundo. Porém, é caríssimo aportar no Brasil. Chega a ser 20 vezes mais caro do que em outros países do mundo, fora a burocracia maior do que a média. E se aportar é caro, vir de avião para o Brasil também. As passagens são caras, mas muito mais do que isso, diversos pontos turísticos que até são explorados internamente são praticamente inviáveis para turistas do exterior porque precisam de escalas e muitas vezes escalas bem complicadas. Então, diferente de outros países grandes que conseguem explorar os principais pontos turísticos sem necessidade de escala interna, o Brasil peca e peca muito nisso. Afinal de contas, é um agravante o Brasil ficar distante dos principais exportadores de turistas, como por exemplo os países asiáticos, europeus, os Estados Unidos. E como se não bastassem as escalas, as condições dos aeroportos brasileiros, digamos que não são das melhores. E tudo isso impacta na experiência do turista. Eu, quando vou para outro lugar, presto muita atenção nisso. Afinal de contas, quando eu chego em um país, a primeira impressão que se tem daquele país é justamente o aeroporto. É quando você chega, aquela história da primeira impressão é que fica. Se os aeroportos são organizados, você tem uma boa impressão daquele país. Já se não são bem organizados, você tem uma má impressão. E uma das principais diferenças que eu noto quando vou para países que recebem muitos turistas é justamente a organização dos aeroportos. E sim, é superior à organização dos aeroportos brasileiros. E aproveitando o tema e fazendo um parênteses aqui, quando eu viajo ao exterior, eu costumo pagar menos pelas compras, pelos serviços do que as pessoas comumente pagam. Isso porque eu utilizo uma conta em dólar que tem um cartão em dólar emitido no exterior e que não tem IOF e nem spread cambial. Ou seja, tudo que eu tenho em dólar nessa conta, em dólar digital, eu consigo utilizar nesse cartão 1 para 1 em todos os gastos que eu tenho. Por exemplo, se o dólar comercial está custando 5,30, não vai acontecer como acontece nos cartões de crédito comum, onde você passa o cartão lá e vai pagar lá no final das contas 5,50, 5,60. Você vai pagar efetivamente os 5,30. É 1 para 1, não tem taxa, não tem spread. E além de tudo, nos cartões convencionais você tem o IOF, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, é de 3,5% sobre tudo que você gasta, que não é pouca coisa. Como esse cartão é emitido no exterior, você não tem esse imposto para pagar. Além de tudo, os dólares que você deixa nessa conta ficam rendendo e podem render até 10% ao ano.
Eu tô falando da OKX Pay e eu tô deixando o link dessa conta, onde você já pode solicitar automaticamente o cartão e já pode usar ele a partir do momento da abertura da conta, aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, beleza? Então se você quiser abrir essa conta, utilizar esse cartão com dólar 1 para 1, sem IOF e ainda a possibilidade de rendimento de 10% ao ano sobre todos os valores em dólar que você tem na conta, e diga-se de passagem, é um rendimento automático, é só clicar no link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado e abrir a conta até o final por ele para garantir a sua conta e o seu cartão com 0 taxas. Bom, seguindo aqui, algo que pode justificar o Brasil ficar tão para trás é a violência, já que o Brasil é infelizmente um dos 10 países mais violentos do planeta. Confere na tela aqui comigo. Segundo o ranking da ACLED dos 10 países mais perigosos do mundo em 2025, dá uma olhada. Primeiro Palestina, segundo Mianmar, Brasil tá aqui, ó, em 7º lugar e desceu uma posição comparado com 2024. Só que o México, objeto da nossa comparação aqui, está em 4º lugar, ou seja, é um dos países mais violentos do mundo também. Lendo o restante da lista aqui para você, Palestina, Mianmar, Síria, além de México, Nigéria, Equador, além de Brasil, Haiti, Sudão e Paquistão. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre o Brasil figurar entre os 10 países mais violentos do mundo e o que você acha que poderia ser feito para melhorar essa posição. Nós já temos exemplos de outros países que melhoraram muito no ranking de violência. Eu gostaria da sua opinião sobre o que você acha que pode ser feito no Brasil também. Então, beleza, a gente pode falar que sim, o Brasil está nesse ranking por violência, mas quando a gente pega números absolutos ali, compara com o México, por exemplo, né, a classificação do México no ranking, a gente percebe que cidades turísticas ou com potencial muito grande de turismo têm índice de violência significativamente alto no Brasil. Já no México, a sensação de segurança em cidades turísticas, como principalmente Cancún, é muito maior do que no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí na sequência entram 2 pontos cruciais para o turismo, onde o Brasil é destaque negativo. O primeiro é infraestrutura. Além da falta de voos, os aeroportos são ruins, desorganizados, pouca gente fala inglês, tentam dar golpe em turistas, as estradas são ruins, sinalizações ruins, placas sem inglês e espanhol, muitas e muitas obras pela metade. Aqui a gente pode destacar inclusive obras da Copa que até agora não foram feitas, problemas com saneamento, com energia, e eu posso inclusive destacar aqui a pior situação que eu já vivi dentro de um aeroporto, que foi justamente no Brasil, no principal aeroporto do país, em São Paulo. E nessa situação em específico, onde diversos voos foram cancelados, houve um descaso total com todo mundo que estava lá dentro do aeroporto. Eu, por exemplo, não conseguia uma informação, as pessoas eram extremamente mal educadas, as poucas que estavam trabalhando lá, muita gente simplesmente abandonou os postos, não tinham informações nem nas telas, onde deveriam constar. A maioria das pessoas passou muitas e muitas horas no aeroporto, em filas gigantescas, que acredite se quiser duraram mais de 12 horas. Gente que não conseguia pegar bagagem, a maioria das pessoas perdidas sem saber o que fazer. E diante disso tudo, uma coisa que me vinha à mente é, imagina se eu tivesse em outro país. Eu ficaria ainda mais perdido. Imagina você num outro país onde a maioria das pessoas não fala a sua língua, você não conseguir uma informação sequer sobre o que você deve fazer em relação ao seu voo, para onde você vai, o que vai acontecer. E eu presenciei algumas situações onde sim, as pessoas de fora estavam apavoradas. E sim, aqui eu tô falando exclusivamente da falta de organização e de preparo dos nossos aeroportos. O segundo ponto que eu posso destacar aqui, que é bastante negativo no Brasil, é o marketing. Afinal de contas, o Brasil pro gringo é carnaval. Só que o Brasil, na prática, é muito, muito mais do que isso, e eu e você, que somos brasileiros, vivemos aqui, sabemos. Mas o gringo não sabe. Lá fora não se fala, não se mostra as praias lindíssimas que tem no Brasil, a culinária espetacular e diversa que nós temos aqui. E diga-se de passagem, muita gente vai para Buenos Aires, por exemplo, só pela gastronomia, o que na minha opinião, no Brasil, considerando o todo, é superior e nós não exploramos. No Brasil também tem churrasco no sul, tem vinho, tem espumante, tem frio, tem lugares lindíssimos como na Serra Gaúcha, onde você pode desfrutar de uma experiência completa envolvendo tudo isso. Tem Lençóis Maranhenses, que para muitos é um dos lugares mais bonitos do mundo. Tem Jeri, tem Fernando de Noronha, tem praias de Santa Catarina, praias do Nordeste, tem Amazônia, tem Pantanal, tem Chapada dos Veadeiros, Cataratas do Iguaçu e muitos, muitos outros lugares que eu poderia trazer aqui como exemplo. Aliás, eu já vou deixar o convite para você também escrever aqui quais são os lugares mais bonitos do Brasil, na sua opinião, e que são subestimados em termos de turismo, ou seja, recebem muito menos turistas do que deveriam por aquilo que representam, por aquilo que são. E a grande verdade é que o gringo simplesmente não conhece esses lugares. Quando conhece, é por acaso. E o Brasil não aproveita nem os grandes eventos em que foi
foi envolvido, recebeu muito turista para explorar isso, apresentar para o gringo esses lugares diferentes, mostrar que o Brasil não é só Rio de Janeiro, por exemplo. Que, diga-se de passagem, também tem potencial para receber muito mais turistas do que recebe. Exemplo desses eventos onde o Brasil não soube aproveitar foram a COP30 recentemente, onde inclusive o marketing lá fora foi negativo, a Copa de 2014 e as Olimpíadas, os dois principais eventos esportivos do planeta. E aqui o Brasil pecou tanto que o número de turistas lá em 2019 superou o que nós tivemos nesses 2 outros anos com os 2 principais eventos esportivos do mundo. Que inclusive, como eu já comentei, tem lá suas heranças e não são positivas, são as obras inacabadas. O que também é prova de que as coisas no Brasil não são pensadas e feitas a longo prazo. Aparentemente quem tem poder de decisão por aqui decide para 2 ou 3 anos no máximo para o seu mandato, quando muito para o próximo. Nada é construído para 20, 30, 40 anos ou para deixar um verdadeiro legado. E isso, dentre outras coisas, porque o interesse número 1 dos políticos, via de regra, é a reeleição, é se manter no poder e não exatamente construir algo para o país, algo a longo prazo. E aí dentro do marketing entra outra peça-chave onde o Brasil é muito bom, tem se provado isso, inclusive recentemente, que é no cinema. Inclusive, recentemente o Brasil ganhou 2 prêmios muito relevantes. Mas sobre o que foram os temas? Ambos sobre ditadura. E obviamente eu não estou dizendo que isso não deva ser abordado, mas por que não usar esse potencial também para apresentar o Brasil para o mundo? Afinal de contas, grandes economias e aquelas que mais recebem turistas sabem fazer isso muito bem. Já o Brasil parece que gosta de mostrar coisas mais negativas do que positivas. Em termos de marketing para turistas, Estados Unidos, México, Dubai principalmente lá nos Emirados Árabes, França, Itália e outros países que recebem muitos turistas fazem isso muito bem. Significa que eles não têm problemas? É claro que eles têm, mas eles sabem lidar com isso em relação ao turismo, não permitindo que o marketing negativo domine. Afinal de contas, você só vai para um país se você tiver a sensação de que ao chegar lá você vai ter segurança, você vai ser bem tratado e você vai conhecer lugares bonitos e interessantes. E olha que em 2025 o Brasil cresceu mais do que a média do mundo em turismo. Nós batemos um recorde, mais de 9 milhões de turistas, mas ainda estamos muito longe do México, por exemplo, que tem mais de 50 milhões de turistas. E por que, afinal de contas, receber turistas é tão importante? É importante pelo fator econômico. Na média, aqui no Brasil, segundo dados da Embratur, o turista deixa cerca de $1.100. Isso significa que se o Brasil atingisse metade daquilo que tem o México, 25 milhões de turistas, isso resultaria em 27,5 bilhões de dólares ou 146 bilhões de reais. Esse número engordaria o nosso PIB, aumentaria a renda de várias regiões turísticas, geraria mais empregos, traria mais oportunidade de abertura de negócios e fomentaria o crescimento como um todo dessas regiões turísticas, que na outra ponta vai gerar também mais demanda por serviços, mais dinheiro vai estar circulando dentro do país. E vale lembrar que mais turismo é igual a mais dinheiro vindo de fora, de outros países, e ficando aqui no Brasil. E quase como um efeito cascata, se nós temos mais infraestrutura, também muitos brasileiros deixariam de fazer algumas viagens ao exterior para fazer viagens dentro do próprio Brasil e deixariam de gastar dinheiro lá para gastar dinheiro aqui. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de like, isso ajuda demais o canal a seguir crescendo, entregando conteúdo de qualidade para você de graça aqui no YouTube. Compartilha esse vídeo com quem você acha interessante compartilhar. Se ainda não era inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever também, para saber cada vez mais sobre economia e investimentos. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.